A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Levítico, capítulo 1. Nós vamos dar início ao livro do Levítico, que foi escrito por Moisés. Esse é um livro que foi exclusivamente escrito para os sacerdotes. Então é muito importante que o ministério, os pastores, os padres, ou toda pessoa que ama a Palavra de Deus e quer ensinar, estude o livro de Levítico. Porque é como um sacerdote, como o ministério deve se portar diante de Deus. Aqui nessa época, era como ele devia cuidar do tabernáculo, receber a oferta dos ofertantes, o que ele devia fazer. Então são orientações importantes para nós. É um livro bem difícil. Ele tem esse nome Levítico porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Por isso esse nome Levíticos. Mas eu estou estudando bastante para poder aprender o máximo que eu posso e passar o melhor para vocês, tá bom? Então vamos começar com a ajuda de Deus em nome de São Jesus. Então capítulo 1, no verso 1, está escrito: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... Então o nosso Senhor ele chamou a Moisés. Então nós temos que estar atentos ao chamado de Deus. Mas para estar atento ao chamado de Deus, a gente tem que estar perto. Aqui nós vemos que Moisés ele ouviu o Senhor falar com ele da tenda da congregação. Ele estava próximo da tenda da congregação. Para ouvirmos a palavra do Senhor, nós devemos estar próximo dele. Como podemos estar próximos dele? Indo na igreja, tá bom? Lá você vai ouvir uma palavra e Deus vai falar com você pela palavra que você vai escutar. Também você pode falar com Deus abrindo a sua Bíblia em casa e lendo. Então leia a palavra de Deus e ore, e Deus vai responder você. Tá certo? É assim que o nosso Deus fala conosco. Então nós devemos buscar a Ele onde Ele está. Moisés estava no tabernáculo, porque Moisés sabia que a nuvem de Deus enchia o tabernáculo com a sua glória. E Deus falava com ele através da tenda da congregação, tá bom? No verso 2 está escrito: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado e de ovelhas. Então aqui ele está dando a instrução a Moisés para que quando as pessoas fossem fazer a oferta ao Senhor, né, elas tinham que oferecer gado ou ovelhas. Quem tivesse uma condição melhor, dava gado. Quem era uma situação mais simples, uma pessoa mais pobre, dava a oferta de ovelhas, tá certo? E mais pra frente a gente vai ver que também tem a de aves, para quem é mais pobre ainda, para quem não tem condição nenhuma mesmo, tá bom? Então aqui, não importa se você é rico ou se você é pobre. O importante é você fazer alguma oferta para o Senhor. Tem muita gente que usa essa pregação para pedir dinheiro para a igreja. Mas a oferta que o Senhor quer de você é a sua obediência e o seu louvor, é a sua gratidão. Então seja grato a Deus. Todo dia de manhã, quando você acorda, ora, agradece a Deus por você estar com saúde, estar vivo, pela sua família. Isso é uma oferta. Isso é um holocausto que você está fazendo ao seu Deus, tá bom? A igreja também precisa de dinheiro, só que isso não é o principal. Que o seu louvor seja um coração sincero diante de Deus, tá certo? No verso 13 está escrito: Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Então toda oferta deve ser feita voluntariamente, por amor, tá certo? Não é nada obrigado. Então não se sinta obrigado a dar ofertas, nem de dinheiro, nem de louvor. Você tem que louvar com coração sincero, porque você ama Deus de verdade, você é grato a ele por tudo. Você tem que dar o dinheiro na sua igreja, porque você reconhece que pela saúde que Deus te dá e pelas portas de emprego que Deus abriu, você tem condição de ajudar na igreja. Então ajuda, tá bom? Boa coisa é. No verso 4 está escrito: E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Então, aqui está acontecendo uma transferência de culpa. O animal, até quando a primeira vez que eu li a Bíblia, né, eu achava muito injusto isso aqui. Nossa, por que um animalzinho inocente tem que morrer pela culpa do homem? Se o homem errou, ele que tem que pagar, não é verdade? Então, mas Deus escolheu o animal justamente por isso, por ele ser inocente, por ele não ter culpa. Para a gente se sentir mal ao ver um animalzinho sem culpa, inocente, ser sacrificado pelas nossas transgressões. E é exatamente isso o que aconteceu quando Jesus Cristo veio. Jesus Cristo não tinha culpa nenhuma. Era um ser divino. Ele não tinha necessidade de vir aqui à terra e morrer pelos nossos pecados. Ele não tinha culpa. Mas por amor, ele foi sacrificado por nós.
Da mesma forma, esses animaizinhos eram sacrificados nessa época, para que a pessoa, quando lembre daquele animalzinho morto, ele não queira pecar mais. Então, quando você começar a ficar fraco e sentir vontade de pecar, lembra que um inocente, o Filho do Deus Altíssimo que te criou, que te deu saúde e que te dá tantas bênçãos e que te ama tanto, morreu na cruz por você, pelos nossos erros, tá bom? Então é pra gente ficar triste com isso. Então a gente tem que, toda vez que a gente tá fraquinho e tá com vontade de pecar, lembra que Jesus Cristo inocente morreu por você, pelos seus pecados. Lembrando disso, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais forte, tá bom? Então, é exatamente por isso que Deus usa sacrifício de inocentes pelas nossas culpas, para que a gente pense 2 vezes antes de pecar, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. E da mesma forma que colocava a mão na cabeça do animal e transferia as culpas, da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus Cristo, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados são transferidos para Ele. E Ele já morreu na cruz, foi o último sacrifício, e nós somos limpos por Ele, tá certo? Mas isso não é motivo para você continuar pecando, continuar transferindo para Ele, porque Ele é inocente. Lembra do que eu acabei de falar para vocês. Um inocente morreu pelos seus pecados. Então isso não é justo. Então não pequeis mais, tá? No verso 5 está escrito: Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então aqui a nossa parte é levar a oferta ao Senhor. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, nós entregamos a oferta. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo, ele representa esse animal sacrificado aqui, esse holocausto, pelos nossos pecados. Só que também Jesus Cristo representa o sacerdote. Lembra dos vídeos do livro do Êxodo? Ele é o nosso sacerdote real, é o nosso sumo sacerdote. Então ele representa as duas partes. Então Jesus Cristo, nós somos perdoados pelo holocausto, pelo seu sacrifício na cruz. E também, depois que nós depositamos nossos pecados nele, e ele também é sacerdote. É ele que vai fazer toda essa cerimônia aqui. É ele que vai interceder por você diante do Pai. Tá certo? Então aqui, ó, é ele que vai espargir o sangue sobre a roda do altar, na porta da tenda da congregação. A porta da tenda da congregação representa o Altíssimo, o nosso Deus. Então é o sacerdote que esparge o sangue para redimir seus pecados. Tá certo? Então nosso Senhor Jesus Cristo representa tanto o sacrifício como o sacerdote. E pelo sacrifício dele e pela intercessão dele diante do Pai, da tenda da congregação aqui, né? Nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Então sempre reconheçam o sacrifício de Jesus na cruz e a intercessão dele diante do Pai, tá certo? Porque é por ele que nós somos salvos, tá? Não tem outro intercessor diante de Deus, somente Jesus Cristo, tá certo? Então agora vamos ao verso 6. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. Então no verso 6 está falando aqui que o holocausto ele era queimado por completo, menos a pele. Então quem tinha que tirar a pele, eu sempre pensei que era o sacerdote, né? Agora quando eu fiz o estudo aqui, era o ofertante que matava o holocausto, né, o animal, e era o ofertante que tinha que tirar a pele. O que isso significa? Nós que estamos levando essa oferta, que reconhecendo Jesus Cristo, somos nós que temos que matar o pecado. Somos nós que temos que deixar de praticar o pecado. Não é o sacerdote, não é Jesus Cristo, tá certo? Nós temos que oferecer, deixar o pecado para Ele, transferir a culpa para Ele, certo? Só que nós que temos que matar o pecado. Não adianta você aceitar Jesus Cristo e continuar pecando. Senão o holocausto ainda vai continuar vivo, o pecado vai continuar vivo. Aí não funciona, tá certo? Você tem que matar o pecado dentro de você, certo? Se você não consegue, tem um pecado que você está há muito tempo fazendo, que você não consegue se libertar, peça ajuda ao sacerdote. Ele vai te instruir, ele vai te ensinar. Peça ajuda ao teu ministério, ao teu pastor, e principalmente para Deus. Ora, Senhor, me dá força para eu me livrar desse pecado. Mas é você, somos nós que temos que matar o pecado, tá certo? Nessa época era assim, e ainda na época da igreja é a mesma coisa. O pecado, ele morre quando você deixa de praticá-lo, tá certo? Então parem de praticar o pecado
para que ele morra e seja um holocausto, tá certo? E suba como um aroma suave diante de Deus, tá certo? E aqui eles tinham que esfolar, tirar a pele. Por quê? Eles tinham que guardar uma coisa. Eles pegavam essa pele e davam para o sacerdote. Aí o sacerdote usava para fazer as suas roupas sacerdotais, para fazer as tendas, né? O que significa isso, tirar a pele do holocausto? Para nós hoje, para a igreja, isso significa que quando a gente mata o animal, ou seja, deixou de praticar o pecado, matou o pecado, a gente tira a pele, a gente guarda uma lembrança dele. Para que guardar a lembrança do pecado? Para a gente contar testemunho. A gente vai entregar essa pele, esse testemunho, para o sacerdote, para Jesus Cristo e para o ministério, para que eles possam, através do seu exemplo, do seu testemunho, que você conseguiu matar o pecado e você entregou a pele, entregou o testemunho, que você conseguiu vencer esse pecado, você possa ajudar as outras pessoas a matarem o pecado também, a se livrarem do pecado. Então, esse esfolar a pele aqui significa o testemunho, você guardar a lembrança do que você era, do pecado que você praticava, só que ele está morto, você não pratica mais ele, é só a lembrança, para você, através do seu testemunho, libertar muitas pessoas que ainda têm o pecado vivo dentro delas, tá certo? No verso 7 está escrito: E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Então aqui eram os sacerdotes que colocavam o pecado que você deu para eles, né? O animal, o holocausto. E eles que preparavam a madeira e o fogo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote. É Ele que vai receber o seu pecado que você transferiu para Ele. E é Ele também que vai ajudar você a preparar esse holocausto para subir diante de Deus. Então você não está sozinho. Jesus, o sacerdote, ele está te ajudando a você superar, vencer esse pecado, tá certo? Só que você tem que matar ele. Você tem que deixar de praticar. Deixe de praticar, entregue ao sacerdote e ele vai queimar por completo. E logo você não vai sentir nem mais vontade de praticar esse pecado, porque ele não vai existir mais. O sacerdote queimou por completo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai queimando por completo todas as práticas erradas que a gente vai fazendo. Ele vai nos moldando, tá certo? É isso que significa aqui o sacerdote arrumando a madeira para ser queimado o holocausto, tá certo? Nosso Senhor Jesus Cristo, se preciso for, ele vai arrumar madeira, ele vai colocar uma prova no seu caminho. Se você é mentiroso, se você conta mentira e você entregou o holocausto, você não quer mais praticar essa mentira, Jesus Cristo vai te ajudar a não praticar mais essa mentira. Então ele vai colocar pessoas ao seu redor que gostam de ouvir a verdade. E quando você começar a mentir perto delas, você vai se sentir constrangido, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai parar de praticar esse pecado. Isso funciona com qualquer pecado. Jesus Cristo vai ajudar você a se livrar dele. Ele é teu sumo sacerdote. Entrega para ele o holocausto, fala que eu não vou mais praticar isso, mata esse pecado dentro de você, e o sumo sacerdote, o sacerdote vai ajudar você a se livrar dele por completo. Ele vai queimar e você não vai ter mais nada desse pecado dentro de você, tá certo? No verso 8 está escrito: Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços e a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Então aqui ó, você viu que está dividido em partes, né? Esse holocausto. E ele tem que ser queimado, né? Então por que eles dividiram em partes? O que significa isso para nós, igreja, hoje? O pecado, aqui ó, você viu que estava dividido em cabeça e em redenho, né? A cabeça é onde começa o pecado. Na nossa cabeça, os maus pensamentos, se você alimenta continuamente esses maus pensamentos, eles vão virar práticas, aí vira pecado, tá certo? Então a gente tem que eliminar por pedaços. Se você conseguir eliminar na sua cabeça os maus pensamentos, o pecado não vai nascer, você não vai praticar eles. Então se alimente da palavra de Deus para ter bons pensamentos, tá bom? E aqui também, isso tinha que ser queimado, os maus pensamentos da sua mente. Então aqui a cabeça era separada e queimava. E também tinha um redenho. O redenho é a gordura, tá certo? É a gordura, então a soberba, o orgulho. Então deixa o sumo sacerdote queimar isso também, tá? Não alimentem o orgulho, a soberba, tá certo? Não se enchem de gordura, se alimenta só com coisas saudáveis, que é a palavra de Deus, tá certo? Porque o nosso corpo físico funciona dessa maneira. Quando a gente come muito alimento gorduroso, muita coisa que não faz bem para o nosso corpo, acumula gordura. E isso faz mal, traz doenças para nós. Mesma coisa no espírito. Então se livrem do redenho, da gordura, tá certo? Deixa o sacerdote queimar, tá bom? Deixa o nosso Senhor Jesus Cristo queimar.
E para queimar você tem que se alimentar de coisa boa, para não acumular essa gordura, tá certo? Ele vai queimar aqui. Mas depois que você entregou seu pecado para ele, o holocausto, e Jesus Cristo queimar, se alimenta de coisa saudável, para você não acumular gordura novamente, tá bom? E no verso 8, a gente já explicou, né? Verso 9. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar do holocausto. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Santo é Jesus Cristo. Então, fressura são os órgãos internos, tá bom? Intestino, pulmão, coração. Então, todos os seus sentimentos, se os sentimentos forem ruins, deixa o sacerdote queimar. Sabe essa paixão que você está sentindo por uma pessoa que já é casada? Deixa o sumo sacerdote queimar. Entrega esse pecado para Jesus e seja purificado por ele, tá bom? Não fica alimentando isso não. Todos esses sentimentos do seu coração que não são da vontade de Deus, mata eles e entrega ao sacerdote para que ele possa queimar em nome de Jesus, tá bom? E os órgãos são vários órgãos. No pulmão, se você tem um vício de cigarro, mata esse vício, entrega esse holocausto ao Senhor Jesus Cristo, deixa ele queimar, tá bom? E o seu pulmão vai ser saudável, tá certo? Então, isso funciona para todos os órgãos, todos os pecados. Se você usa drogas ilícitas, você está prejudicando todo o seu corpo. Então deixa Jesus te limpar, entrega esse holocausto para o sacerdote queimar e seja purificado em nome de Jesus. Glória a Deus. E os pés e as mãos também tinham que ser lavados, tá certo? Todos esses pedaços eles tinham que ser lavados, ó. Tudo isso queimará, ó. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Por que tinha que lavar com água? O que significa isso? A água viva, ela vem do trono de Deus e sai da boca dos seus servos. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou que ele é fonte de águas vivas, né? É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ser limpos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai limpar todo o nosso corpo e todo o nosso espírito, tá bom? Amém? Então aceitem isso em nome de Senhor Jesus Cristo. Se alimentem da palavra e se enchem do Espírito Santo para sermos limpos e entreguem todos os seus holocaustos, todos os seus pecados para o sumo sacerdote para que ele possa queimar e subir como cheiro suave diante de Deus. No verso 10 está escrito: E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem mancha. Nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui à terra, homem e macho, né? E sem mancha, sem pecado, e foi sacrificado por nós. É isso que está ensinando aqui no verso 10, tá certo? No verso 11: E a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro aqui que eles estão sacrificando aqui, né? Ele foi morto no monte chamado Gólgota, né? E eu fui pesquisar. Incrivelmente, o Gólgota fica ao norte de Jerusalém, Santo Jesus Cristo, exatamente como está escrito aqui, que devia ser feito. O cordeiro tinha que ser sacrificado, ó, degolado ao lado do altar, para a banda do norte. Nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado à banda do norte de Jerusalém, de Israel, Santo Jesus Cristo. Tudo se cumpriu. Santo é Deus. Ele foi sacrificado e perdoou nossos pecados. E nós estamos dando glória a Deus até hoje. Santo é Jesus Cristo. Viu como é importante o livro de Levítico? Não dava muita importância, mas é muito importante a gente estudar ele, tá certo? No verso 12 está escrito: Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Já expliquei nos versos anteriores, é a mesma coisa do sacrifício do gado, né? No verso 13: Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto oferecerá, e queimará sobre o altar o holocausto e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também já expliquei em versos anteriores, né? No verso 14: E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então, a oferta de aves era para as pessoas que tinham menos condição, ou que vinham de um lugar longe que não tinham como transportar os animais. Então eles chegavam no local e compravam essas aves com preço baixo e usavam como sacrifício, como holocausto, pelo perdão de seus pecados.
Então não importa a sua condição, sua classe social. Deus perdoa os pecados de todos. Basta confessar seus pecados, entregar eles ao sacerdote, e todos os seus pecados serão queimados e jogados no mar do esquecimento. E você não terá mais culpa sobre você. Mas é preciso você matar o seu pecado, tá bom? O holocausto é o ofertante que matava, tá certo? Essa oferta das aves, a gente vai ver aqui no próximo verso, que é a única oferta que o sacerdote que matava, não era o ofertante. Então, o que significa isso? Vamos ver aqui no próximo verso. Verso 15. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Então, tem pecado, tem situação que a gente passa na nossa vida que a gente não consegue resolver, se livrar sozinho. Então, nesses casos, fica tranquilo, o sacerdote vai te livrar desse pecado. Entrega para ele, entrega para Jesus Cristo. Ele vai matar esse pecado e vai queimar ele e vai subir como aroma suave ao Senhor, e você será limpo desse pecado e não vai mais praticar ele, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o próximo verso, 16. E o seu papo com as suas pernas tirará e os lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza. Essa banda do oriente ela significa o lugar mais longe da tenda da congregação. Ao contrário, é o oposto. Isso significa que esse papo e as suas penas, na tradução do hebraico e do grego, são palavras que não tem ainda não está ainda muito bem explicado. Tem várias versões, né? Várias variedades de tradução. Uma delas é que seriam as fezes das aves, e por isso que elas seriam jogadas na parte da banda do Oriente, porque é longe da tenda da congregação. Então isso significa que tudo que é impureza do nosso corpo, nós temos que jogar para longe da gente, para a gente ficar mais próximo de Deus. Quanto mais próximo da tenda da congregação nós estamos, mais santidade nós temos que ter, tá certo? Então a gente tem que deixar esses pecados tudo de lado, joga pro lado oposto, tá certo? Pro mais longe possível, tá certo? Da sua vida e da presença de Deus, tá bom? Então vamos nos purificar e nos santificar. E no verso 17 está escrito: e fendê-la com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Santo é Jesus Cristo. Muito importante esse livro do Levítico, né? A gente aprendeu bastante coisa aqui. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido também. Então eu entrego aqui esse meu devocional, o estudo do Levítico, capítulo 1. E no próximo vídeo eu vou explicar todos os tipos de holocaustos. E como que isso é importante para a gente saber, tá certo? Então fiquem atentos ao próximo vídeo, que é bem interessante também. Então Deus abençoe a vida de todos vocês, todos os inscritos do canal, todas as pessoas que assistem esses vídeos. E que Deus ilumine e abençoe e dê saúde a todos que assistem esses vídeos. E a todos que não assistem também. Vamos orar por as pessoas que morreram agora no terremoto da Turquia, né? Muitas coisas acontecendo, né? São sinais da volta de Jesus. A terra está em dores de parto. Então vamos orar, porque nesses sinais muitas pessoas estão morrendo, tá bom? Isso tudo é profético. Jesus Cristo já nos ensinou que essas coisas iam acontecer. Mas nós temos que orar e ter misericórdia. Quem tiver condição de ajudar, se você vê alguma doação para esses lugares, se na tua igreja tem esse tipo de missão, ajuda, tá bom? Porque podia ser com a gente aqui, tá bom? A gente não está livre também desses sinais, tá certo? Uma hora vai chegar aqui pra gente também, tá bom? Por enquanto foi na Turquia. Então oremos pelas pessoas da Turquia, tá? Porque tem muita gente boa lá na Turquia, que também está sem onde morar, está sem energia elétrica, está uma situação bem difícil lá. Então oremos pelas pessoas da Turquia. Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja louvado.